Boa noite, amados. Queremos nesse momento aqui, eu e a minha esposa Lourdinha, nossa família, queremos homenagear a igreja, né, com essas simples palavras, agradecer, né, por mais um ano da existência, né, dessa amada igreja que nos acolheu desde final de 2015 e agradecemos, né? Infelizmente esse ano não poderemos estar compartilhando, né, das nossas atividades, né, presenciais, mas a gente se sente assim muito contente, alegre por fazer parte, né, dessa amada igreja. E pedimos e rogamos a Deus, né, as suas bênçãos copiosas sobre essa igreja e sobre a vida de todos os nossos amados irmãos, toda a nossa família em Cristo Jesus. E a Lourdinha também quer complementar aí com também as suas palavras sábias. Então a nossa gratidão a essa amada igreja que nos acolheu, que nos ama, né? E nos momentos difíceis da nossa vida, né? E então os irmãos sempre estiveram ao nosso lado e a nossa gratidão por tudo isso. A Deus em primeiro lugar, né? Nós queremos agradecer e que nós possamos ainda fazer o trabalho de evangelização que conforme Deus nos ensina, né? Conforme o mandado de Deus, né? Que nós possamos ser bênçãos na vida das pessoas desse bairro, dessa igreja, né? A todos nós, a todos vocês, nossos amados irmãos, a nossa eterna gratidão e a Deus em primeiro lugar por nos permitir, né, congregar nessa querida igreja. É isso aí, amados. Então, um abençoado culto, né, que nós possamos ter também agora, né, para nosso entendimento e edificarmos cada dia mais com as mensagens, né, trazidas pelo nosso amado pastor Reverendo Bento. Né? Nesse domingo também especial do Dia dos Pais, e queremos aqui também parabenizar a todos os pais da nossa igreja, que Deus abençoe com sabedoria, saúde e paz. Okay? Shalom Adonai a todos e boa noite. Eu saúdo a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos iniciar o nosso culto então, meus irmãos. Eu queria dar aqui apenas 2 avisos aos irmãos. O primeiro deles, nós queremos pedir aos irmãos que estejam assistindo então às nossas gravações, estejam compartilhando, né, com outras pessoas e estejam se inscrevendo no nosso canal. Outro aviso que nós damos é que nesse mês nós estamos comemorando o aniversário da igreja. Então nós pedimos aos irmãos, às famílias, que possam estar gravando um vídeo, né, e enviando para nós para que possa ser anexado nas nossas gravações. E assim os irmãos possam estar também vendo como é que está cada família, podendo então matar um pouco da saudade, né? Então esses são os nossos avisos. Eu gostaria de pedir aos irmãos que possam, neste momento, pegar as suas Bíblias e abri-las no livro de Salmos, capítulo 71. Livro de Salmos, capítulo 71. Nós vamos estar lendo todos os versículos, e é uma palavra que vem bem de encontro ao que nós estamos comemorando nesse dia, né? Que é o Dia dos Pais. Então, desde já, eu aqui, como representante da equipe que está aqui na frente, nós queremos parabenizar os pais nesse dia, que Deus possa estar dando sabedoria a vocês, para que vocês possam estar governando os seus lares, né, com Cristo no centro. Então, os irmãos possam estar abrindo suas Bíblias no Salmo 71, que vai falar súplicas de um ancião. E a palavra ancião, o que é a palavra ancião? Refere-se a uma pessoa de idade avançada, uma pessoa antiga, uma pessoa respeitável. Nós vamos ver neste capítulo algumas aprendizagens com os salmistas. Então vamos ler assim: súplicas de um ancião.
Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças. Não me desampares, pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou, persegue-o e prende-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as canas, até que eu tenha declarado a presente geração a tua força e as vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tem feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu, que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás do abismo da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo o dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram mal contra ti. Amém? Então que nós possamos ser como o salmista, né? Que mesmo em sua longa jornada vivida, ainda ele clama, ele suplica a Deus pela sua proteção, por sua presença e por sua bondade. E além disso, ele exalta o nome do Senhor e se regozija nele. Então que fique essa palavra aos irmãos, aos pais, que possam sempre estar buscando ao Senhor. Vamos neste momento, para a honra e glória do nosso Deus, entoar o hino de número 49, que diz: sempre vencendo. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros
suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor. Em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Convido aos irmãos que estejam abaixando sua cabeça, para que possamos estar orando ao Senhor neste momento. Querido Deus, graças, ó Pai, nós te damos pelas nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, pela vida dos irmãos que estão, ó Deus, acompanhando este culto. Que o Senhor possa vir de encontro a cada um, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada irmão, Senhor. Neste momento eu peço, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida dos pais, que o Senhor possa estar dando, ó Pai, sabedoria, discernimento, para governarem, ó Pai, os seus lares segundo o seu propósito, ó Pai. Que o Senhor possa estar, ó Deus, abençoando as famílias neste momento, ó Pai. Quero também, ó Deus, agradecer por esta equipe que está aqui, ó Pai. Que o Senhor possa fortalecer-nos, Pai, para estar cumprindo o teu propósito, que era, ó Pai, de evangelizar, ó Pai. Que o Senhor possa estar conosco, nos fortalecendo a cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Convido agora aos irmãos para que possamos juntos louvarmos ao Senhor neste momento, com cânticos de adoração. Sido por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens sido, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço, te agradeço por me
libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Eu te agradeço. Jesus, te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Louvor e honra, poder e glória pertencem a nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Teu reino será para sempre, e cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. E cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. E cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Passando, meus irmãos, ao momento de reflexão, de nós ouvirmos a palavra de Deus, eu convido aqui à frente o nosso querido irmão missionário Paulo César, que nos trará a mensagem do nosso Deus. O nosso irmão, ele é missionário lá na igreja do Noroeste, na congregação do Noroeste. Então eu convido ao irmão aqui à frente. Muito bem, meus queridos, graça e paz. Nesse momento tão importante para nossas vidas, nós que nos encontramos praticamente que confinados por causa da pandemia, nós sabemos que a palavra do Senhor não pode ficar guardada. Nós devemos continuar a transmitir, devemos continuar a
a anunciar, devemos continuar a engrandecer esse Deus maravilhoso. Então nós vamos estar lendo o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte: Pois, para este fim, foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Feche os seus olhos um pouquinho. Deus amado e soberano Pai, nós te damos graças, ó Deus, que o Senhor é maravilhoso e tem nos abençoado todos os dias, nos dado o livramento necessário. E assim, ó Deus, nesse momento, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, para que possamos ouvir a Tua mensagem, para que possamos tirar lições para nossas vidas, aplicar a nossas vidas, mas nós sabemos que tudo isso só é feito por meio do Espírito Santo, ó Deus, que age em nós a todo momento. Assim, ó Pai, eu peço que o Senhor esteja a me usar os meus lábios, o meu ser, porque eu dependo do Senhor para a entrega da mensagem. E é em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Muito bem, às vezes nós caminhamos e não conseguimos entender as maravilhas que Deus tem feito. Às vezes nós andamos, ficamos boquiabertos com tanta coisa que vamos descobrindo acerca de Deus. Nós paramos, procuramos compreender os acontecimentos, procuramos entender como que pôde, como que aconteceu, como surgiu ou como poderá ser. Mas nós chegamos à conclusão que não conhecemos a mente do nosso Deus, não podemos entender a mente do nosso Deus, nós estamos num mundo depravado e nós assim continuamos também como parte nesse mundo, peregrinando por aqui. Nós sabemos que, vez ou outra, nós também caímos. Isso se nós não olharmos e dissermos que caímos a todo momento, que a palavra ensina que nós somos pecadores. E que, sendo nós pecadores, nós ainda temos no nosso sangue essa marca do pecado e dependemos então totalmente do amor, dependemos totalmente da justiça, da santidade, dependemos de Deus agindo em nossas vidas. Porque senão nós estaríamos completamente distantes de Deus. Estaríamos completamente jogados de qualquer jeito, olhando para aquele vazio imenso que às vezes toma conta de nós, sem sabermos para onde ir. Então muitas vezes nós caminhamos assim, erroneamente, erradamente, ou sem eira nem beira, como alguns dizem porque nós não sabemos o que poderá nos acontecer daqui a pouco. Nós achamos. E no meio de tanto achismo, nós acabamos às vezes colocando Deus como culpado pelas nossas transgressões. Na verdade, nós mesmos é que somos transgressores. Nós é que não conseguimos olhar para aquilo que Deus tem feito desde a antiguidade e aquilo que Deus continua fazendo nos nossos dias e aquilo que Deus ainda continua fazendo porque é promessa dele e aquilo que ele pretende para nós, porque nós não conhecemos a mente do nosso Senhor e o nosso coração nos prega peças. Às vezes, quando nós estamos diante de algum fato, diante de algum acontecimento, nós não conseguimos entender o porquê Deus permitiu tal coisa. E nós assim vamos caminhando, dia a dia após dia, vamos enfrentando as dificuldades da vida, vamos enfrentando as calamidades, vamos enfrentando as pandemias, vamos enfrentando tanta coisa que acontece nos tempos, né? Isso não apenas no nosso tempo, na pandemia em que estamos vivendo, mas sim desde que o mundo existe. Então nós precisamos entender que a soberania de Deus é maravilhosa. E Ele tem todo o controle sobre cada uma das suas criações. Ele tem todo o controle sobre a nossa vida, porque pertence a Ele. Ele nos criou. Ele tem todo o controle sobre o nosso ser, Ele conhece tudo aquilo que nós somos. E nós dependemos dele, então, até mesmo para adorá-lo, para cultuá-lo, porque é ele quem nos faz entender essa necessidade de estarmos na presença dele. Então nós ficamos sem entender, ficamos boquiabertos com tanta coisa que acontece, e nos deparamos então com esse texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6, onde nós olhamos para esse texto aqui, e esse texto ele já inicia com a palavrinha pois. Essa palavrinha já nos faz entender que algo foi falado antes, algo foi tratado antes.
E quando nós olhamos então para o contexto próximo, olhando também para o contexto mais longe ainda, quando nós olhamos para toda a Bíblia, nós vemos que Deus está agindo desde a antiguidade. Nós às vezes nos encontramos com dificuldade para entender isso, mas o que nós precisamos entender é que o Senhor deu condições para que nós pudéssemos conhecer do seu amor, conhecer da sua misericórdia, conhecer da sua bondade, conhecer da sua santidade, da sua justiça e saber que ele não compactua com o pecado. Então nós precisamos caminhar e entender essas coisas. E aqui nós precisamos entender então que Pedro, nessa carta, ele nos faz entender acerca da vontade de Deus. Porque essa carta, ela nos fala, além de uma esperança viva com base na ressurreição de Cristo, fala também da morte, da ressurreição, da volta de Cristo, né, como incentivo à perseverança, né, sobriedade e também como incentivo para que nós continuemos olhando para aquele que tem todo o poder, para aquele que recebeu toda a autoridade, para aquele que tem o controle sobre todas as coisas em qualquer lugar. Então nós precisamos abrir os nossos olhos e entender isso. Então Pedro aqui ele proclama as virtudes de Cristo no meio das trevas. Ele nos faz entender isso. Porque agora ele nos faz entender que o povo ao qual ele está relatando aqui faz parte de um povo agora que foi chamado para viver. Mas nós vamos entender no caminhar, no contexto de tudo, que muitos abriram mão desse maravilhoso presente que é a salvação. Nós precisamos compreender que quando começa aqui a falar a respeito disso, né, nós vemos que o Senhor é quem está de fato orientando para que Pedro faça essa descrição, para que Pedro faça essa análise e nos leva a entender isso também diante do Senhor. Então, nós precisamos entender o seguinte, que segundo a vontade de Deus, Cristo pregou aos antigos da época de Noé, pregou no tempo de sua encarnação, tendo João Batista a preparar-lhe o caminho, e tudo isso para cumprir-se a promessa da salvação, dando-nos a esperança de uma vida espiritual, vida plena, vida eterna no porvir, na glória. Então assim, meus queridos, eu convido você para juntos nós observarmos a necessidade de se fazer missão, a necessidade de se pregar, a necessidade de anunciar o Evangelho de Cristo em todas as épocas. Então nós vamos falar com o tema segundo a vontade de Deus. E assim, algumas considerações são necessárias e nós temos que passar por elas. A primeira delas é que Cristo pregou aos antigos da época de Noé, conforme descrito no versículo 6, aí na parte A, onde diz assim, para este fim foi pregado o Evangelho. Quando nós olhamos, para este fim, esse foi nos leva a olharmos algo lá atrás, no passado. E aí, olhando ao passado, nós vamos tentando observar, para este fim foi pregado o Evangelho. Então, ao observarmos a ligação de 1 Pedro capítulo 4, versículo 6, com Gênesis capítulo 6 também em diante, nós deparamos-nos com Noé, encontrando graça diante de Deus. Noé encontrou graça diante de Deus, conforme descrito no versículo 8 lá do capítulo 6 de Gênesis. Então, num contexto de depravação total da raça humana, conforme descrito lá no versículo 5 do mesmo capítulo de Gênesis. Então, o texto afirma que Noé andava com Deus. Veja só que maravilha, Noé andava com Deus. Pedro, ele faz essa conexão para nos mostrar que o Evangelho do Reino, as boas novas da paz, foram anunciadas aos contemporâneos de Noé, os sem esperança. Por isso, faz uso do termo mortos. Então nós precisamos entender isso também. Ele faz uso do termo mortos, não referindo-se aos mortos espiritualmente, mas aos já sem vida, literalmente mortos, sem ação nenhuma do corpo, inanimados, né, estando a maioria daquela época a blasfemar contra Deus, conforme o versículo 4 aí de 1 Pedro, e ainda a certeza de prestação de contas, não a qualquer um, mas a quem tem a autoridade, a quem tem o direito, a competência
competência para tal julgamento, conforme descrito aí no versículo 5, onde Pedro faz esse relato para nós. Então ele tem toda essa autoridade, e nós vamos entender que ele está falando de Jesus. Então, onde esse povo não poderá alegar ignorância. Não haverá como alegar ignorância. Eu vejo que, diante dessa informação de Pedro, o evangelho anunciado no pré-dilúvio apontava para Cristo como única esperança para uma raça perdida. E Deus já dava mostra de sua soberania, preparando meios para a salvação daqueles que viessem a crer. E nós acompanhamos pelos relatos bíblicos, por tudo quanto nós podemos buscar, que aquele povo não quis saber de Deus. A depravação era tanta que Deus precisou fazer o quê? Intervir no meio da sua criação. E ele interviu com o quê? Com o dilúvio. Então nós sabemos que apenas alguns se salvaram. Praticamente somente os mais próximos a Noé. Somente aqueles que estavam ligados a ele. Então isso nos leva também então, a observarmos a nossa vida hoje. Como está a nossa vida hoje? Como que nós temos agido diante da circunstância, como que nós temos agido diante do evangelho quando nos é entregue, ou como nós temos agido quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas e precisamos anunciar esse evangelho da salvação. Que todo aquele que se diz cristão deve de fato anunciar, deve de fato falar daquilo que preenche o seu ser, do amor de Deus, aquilo que nos completa, aquilo que toma conta daquele vazio imenso que antes é o que nos deixava sem condições nenhuma de olharmos para frente, e nós ficávamos então sem condições de sair do lugar, de dar o primeiro passo, que não tínhamos rumo a seguir. Então a pergunta é, nós temos contribuído para a expansão desse ministério? Nós temos, de fato, anunciado o Evangelho da Salvação? Nós temos feito aquilo que Noé fez na época também, anunciado, pregado, avisado, nós temos falado que o fim já chegou, nós temos, de fato, cumprido com a missão que foi dada a nós? Então nós precisamos nos atentar a tudo isso. E isso nos leva a uma segunda consideração. Cristo pregou no tempo de sua encarnação, época de João Batista, conforme descrito no versículo 6, na parte B, onde diz assim, julgados na carne, segundo os homens. Então, olhando para o desenrolar do ministério de Jesus, onde o termo julgados na carne nos traz a ideia de sofrimento, de humilhação do Filho de Deus, cumprindo a sua missão terrena, então nesse contexto nós podemos claramente afirmar que Cristo morreu de forma humilhante, conforme nos doutrina, conforme nos ensina o Catecismo Maior de Westminster na questão 46 até a questão de número 50. Então depois estejam olhando lá, aqueles que tiverem acesso, estejam confirmando tudo isso que eu estou falando, né? Então dessa forma nós resgatamos aqui a atitude missionária de Cristo, quando ele levou sobre si a ira de Deus lá naquela cruz. Sendo que ali, naquele lugar, ali naquela cruz, Jesus sofreu tudo aquilo que seria para nós pecadores. Ele, sem pecado algum, ele, sem motivo algum para ser crucificado, porque ele não havia cometido nenhum pecado, não tinha feito nada de errado, mas ele foi humilhado. E seu sofrimento comparado ao daqueles que no inferno hão de agonizar eternamente. O sofrimento de Cristo naquela cruz foi assim. Você consegue imaginar isso? Consegue pensar? E ele sofreu ali naquela cruz não apenas por uma pessoa, mas sim por todos aqueles que vierem a crer nele, vierem a recebê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então ali naquela cruz, realmente, ele sofreu o que seria para cada um de nós. O termo na carne, descrito aí, faz-nos olhar para a fraqueza do corpo, a fraqueza da matéria em si, uma relação da existência humana vinda da raiz ou da descendência de Davi, no caso de Jesus. Onde aqueles que receberem a Cristo como Senhor de suas vidas, mesmo sendo perseguidos, rejeitados, maltratados, surrados, possam desfrutar as bênçãos do porvir. O corpo literalmente há de morrer um dia. Passaremos pela morte. Então o corpo literalmente há de morrer um dia, mas também há de ressurgir conforme o querer do nosso Senhor para
o dia em que Cristo voltar, para que assim nós possamos então ir para a glória. Então o corpo literalmente há de morrer, mas serão transformados no tempo de Deus para a glória. Aqueles que rejeitaram a pregação no passado, nós estamos agora falando lá da época de Noé, morreram e já estão saboreando o inferno e os seus petiscos de dor, de agonia, ranger de dentes, tormentos e tantas outras coisas. E esse nós sabemos que não será o fim, pois conforme descrito no versículo 5, ainda prestarão contas àquele que há de julgar vivos e mortos, recebendo então, de fato, a sentença eterna, sem direito a habeas corpus, sem direito a uma segunda chance, como muitos por aí acreditam que poderá acontecer. A nós, que permanecemos vivos por um curto espaço de tempo, o tempo de nossa peregrinação aqui, nada resta a fazer, a não ser pregar o Evangelho, Evangelho da salvação, Evangelho puro, verdadeiro, enquanto há tempo. Nós precisamos fazer isso. Precisamos acordar a nossa mente que dorme. Precisamos abrir os nossos olhos que às vezes não querem ver aquilo que está acontecendo à nossa frente. Precisamos abrir nossos ouvidos para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Precisamos de fato mudar o nosso passo, mudar, mostrando que nós temos fé. E fé é no sentido de agir, é de dar o primeiro passo. Nós precisamos então fazer isso. Nós precisamos mostrar que realmente nós servimos a um Deus e que esse Deus é maravilhoso e é um Deus vivo. Não é um Deus como muitos por aí têm, aquelas estátuas ou coisas assim, ou nos seus pensamentos imaginam coisas e acabam endeusando aquilo que nada pode fazer por eles. O nosso Deus é vivo. E diante dessa expectativa de que esse Deus vivo continua pela eternidade e que nós assim também fomos criados para a eternidade, nós precisamos entender que aqui, enquanto peregrinos, nós devemos anunciar o amor, devemos anunciar da misericórdia, da bondade, da santidade e da justiça desse Deus, enquanto há tempo. Que chegará o tempo em que nós não poderemos mais fazer isso. Como a própria palavra ensina, chegará o tempo em que muitos irão desejar a morte e não encontrarão a morte. Então nós precisamos estar preparados para isso. Então assim como Jesus, levaremos sobre nós a rejeição, levaremos sobre nós a dor, levaremos sobre nós o sofrimento, tudo temporário. Ou seja, aqui diante dos homens, debaixo do seu julgamento corrupto, nós nada somos. Às vezes somos apontados. Às vezes, quando nós nos identificamos como cristãos, e às vezes nem precisamos nos identificar, basta alguém olhar para a nossa atitude e observar em nós a atitude de alguém que teme a um Deus e que procura andar nos seus caminhos, nós somos criticados, somos apontados. E às vezes não conseguimos algumas coisas neste mundo por conta disso, porque cremos em um Deus soberano. E as pessoas equivocadamente acreditam que elas são superiores a isso e que nós estamos errados. Mas nós precisamos entender que diante disso, diante desse mundo corrupto, desse mundo caído, nós temos alguém que é o nosso advogado e que olha por nós. E esse alguém é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz, para nos dar então a salvação, a vida eterna. Então, nesse meio tempo, a pergunta que não cala é a seguinte: temos feito missão? Temos pregado o Evangelho? Temos anunciado de fato a palavra de Deus? Isso, diante dessas considerações que já fizemos aqui, nós chegamos ao objetivo da vontade de Deus, que é o nosso terceiro ponto, que diz: o objetivo de Deus é para dar-nos vida espiritual na glória, ou seja, no porvir. Conforme o versículo 6 aí, do capítulo 4 de 1 Pedro, na parte C, onde diz assim: vivam no Espírito segundo Deus. Então, no original grego, vivam em Espírito é no sentido de ser vivificados, ter nova vida. Para Deus, assim, Deus provendo condições, provendo meios para a salvação, não sendo surpreendido em nenhuma de nossas atitudes e não sendo surpreendido
em nenhuma de suas eternas atitudes. Ou seja, aquilo que Deus lá no passado, lá na eternidade, Ele planejou, Ele não muda. Ele continua o mesmo e continua ativo e continua fazendo conforme Ele propôs, no tempo que Ele propôs. Nós é que somos pegos de surpresa porque não compreendemos a Deus. Então, por sua vontade, Ele levantou homens para anunciar o evangelho da salvação. Sendo que na época dos antigos, na época dos patriarcas, na época em que o povo não tinha a Bíblia ainda como nós temos hoje, né, Ele deu condições para que o seu Espírito agisse de forma a ser pregado ali também para aquele povo antigo, a respeito dele, a respeito da sua soberania, do seu amor, apontando sim para o Salvador Jesus, que haveria de vir, como promessa feita lá atrás, lá no início de todas as coisas. Então nós precisamos nos atentar a tudo isso. Deus assim agiu para que na propagação do Evangelho todos ouvissem e aceitassem. E aqueles que ouvissem e aceitassem pudessem vir a ser vivificados em espírito para a eternidade. Aqueles que ouvirem, mas não aceitarem e assim não receberem o Filho de Deus, Jesus o Cristo, como Salvador de suas vidas, esses já estão aprisionados, já estão aguardando o momento de receber então a sentença definitiva de permanência no inferno para toda a eternidade. Então nós precisamos compreender isso. E aí nós olhamos e procuramos entender algo mais específico, mas o que Deus tem comigo? O que Deus quer de mim? E nós precisamos entender que o Senhor quer de nós é que anunciemos o seu Evangelho, é que nós falemos do seu amor. Deus quer de nós é que nós saiamos de fato dos bancos, que nós saiamos de dentro de nossas casas e em tempo de pandemia, que nós procuremos então os meios tecnológicos que, graças ao próprio Deus, Ele deu condições para que homens pudessem assim amadurecer e criar condições para que, mesmo que isolados, nós pudéssemos ter comunhão com a palavra. Então assim nós caminhamos. E precisamos aproveitar a tecnologia que está à nossa frente para levar o Evangelho onde quer que chegue, onde o Senhor quiser, ao coração em que Ele preparar para receber. Nós não podemos julgar os corações. De repente, uma pessoa que perambula pelas esquinas, maltrapilha, caída, drogada, bêbada, ou de qualquer outro jeito, um homossexual, ou qualquer coisa assim, de repente, essa é uma pessoa, essa é uma alma que será alcançada pelo Evangelho da salvação. Nós não sabemos. A nossa obrigação é de oferecer a essa pessoa, a essa alma, o presente, que é Jesus. E assim, é o Espírito Santo que vai agindo e vai transformando e vai mudando, e a cada dia nós podemos ver que o Senhor está agindo sim, de fato, porque nós ficamos sabendo de tantas pessoas que se colocam aos pés de Cristo, mesmo em época de pandemia. Nós temos relatos de pessoas que se entregam a Cristo, que reconhecem que precisam ser lavados no sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz. Não podemos nos calar, não podemos ficar parados. Dessa forma, desde os tempos antigos, Deus providenciou meio para homens crentes serem salvos e confirmar a perdição eterna dos maus homens. Jesus não desceu literalmente ao inferno para pregar o Evangelho. Fez isso habitando em Noé o seu Espírito, agindo nele o seu Espírito Santo. Jesus sentiu na cruz o peso, o sofrimento do inferno, mas ao morrer foi para junto do Pai. Hoje, o Evangelho continua sendo pregado pelo mundo afora. A questão que fica é quanto ao recebimento dessa pregação por parte dos ouvintes. Pois rejeitar a pregação daquele que está anunciando da parte de Deus a mensagem da cruz é rejeitar a própria palavra de Deus. É assinar a duplicata de dívida pelos pecados. É ir direto para o inferno, de onde não há saída. E nós precisamos conscientizar
as pessoas a respeito disso. Que uma vez no inferno não há mais como sair de lá. E que é enganosa a afirmação de que haverá uma segunda chance. Nós precisamos ajudar essas almas sedentas a entender a necessidade que elas têm de Cristo. E esse texto nos faz olhar, esse versículo nos faz entender que, olhando para o seu contexto, versículo 5, 4, até mesmo do capítulo 1, até chegarmos aqui, nós podemos observar que Deus tem trabalhado. E Deus tem dado condições para conhecermos a respeito do seu amor. Dessa forma, nós concluímos que a missão de pregar o Evangelho cabe a cada cristão, enquanto peregrina por este mundo perdido. Independente do julgamento de homens, pois no seu tempo Deus julgará todos em Cristo. O verdadeiro julgamento, o consolo do cristão, dar-se-á mediante o juízo de Deus, a saber, na segunda vinda do seu Filho, Jesus o Cristo, o Cordeiro de Deus. Dessa forma, queridos, você que me ouviu hoje, faz parte de um grupo que ainda não entendeu que Jesus é o Salvador, peça que o Espírito Santo de Deus abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, enquanto há tempo. E o tempo já foi, já era. Você que se diz ter recebido de Jesus a salvação de sua vida, mas ainda não saiu a anunciar as boas novas da salvação, corra enquanto há tempo. E já acabou esse tempo. Apresente-se diante de Deus, arrependa-se de suas falhas, e assim, num só clamor, nós seremos ouvidos e restaurados à vida, se dela nunca caímos. Então que nós possamos meditar nessas palavras, que nós possamos buscar o entendimento do Senhor e que o Senhor aplique em nossas vidas aquilo que nós precisamos aprender para andarmos a cada dia mais próximo dele. Que nós possamos glorificar o nosso Deus todos os dias, enquanto houver fôlego no nosso ser. Que nós possamos anunciar esse amor. Que nós possamos, nesses dias maus em que nós estamos passando, esclarecer ao mundo que existe um caminho, que existe uma salvação e é única, e um único caminho. E que esse caminho nos leva a matarmos a sede, a matarmos a fome, porque é Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nós possamos fazer isso, enquanto nos resta ainda fôlego, porque o fim está às portas e já bate. Feche seus olhos, baixe aí a sua cabeça, coloque-se diante de Deus nesse momento e peça a Ele para te dar o entendimento acerca de tudo isso que foi aqui falado. Peça a Ele para compreender aquilo que Ele colocou diante de você nessa noite. Deus, graças te damos, Senhor, pela palavra aqui apresentada, aqui expostas. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, ao coração de cada pessoa que se encontra aí fora, ó Deus. A mente, a razão, a emoção, que nós sabemos que dependemos totalmente do Espírito Santo agindo no nosso ser, porque nós nada somos se o Senhor não quiser. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Muda, Senhor, transforma, Senhor, o caminhar torto daquela pessoa, daquela alma. O Senhor que conhece as necessidades de cada um, que sabe o que se passa na vida de cada um, ó Deus, nós nos colocamos todos diante do Senhor e pedimos que o Senhor esteja transformando, mudando, dando condições para que possam olhar para a cruz de Cristo, a cruz vazia, e entender que Ele morreu sim, porque Ele foi crucificado, Ele foi sepultado depois, mas que Ele vive e vive pela eternidade. Ó Deus, tenha misericórdia dessas almas, ó Pai, que ouviram, mas ainda não entenderam acerca do Senhor. Dê condições, ó Deus, para que nós, cristãos,
possamos chegar em tempo a essas almas e falar do seu amor, ó Pai. Esclarecer a elas para que assim o Espírito Santo conscientize-as e dê condições para que possam se achegar ao Senhor e render-se aos seus pés, ó Pai. Ó Deus, muda, Senhor, o entendimento daquele coração duro, daquela mente que está cravada no pecado. Muda, Senhor, porque o Senhor tem todo o poder para isso. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor age desde a eternidade. O Senhor agiu nos nossos pais. O Senhor agiu, Senhor, durante todo esse tempo. Continua agindo. E nós sabemos que o Senhor tem poder para agir todos os dias, ó Pai. Abençoe-nos, ó Deus. Nós pedimos, colocamos diante do Senhor. E assim damos graças em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. Amém, meus irmãos. Queremos neste momento agradecer a presença do missionário Paulo César. Deus possa estar abençoando o seu ministério, abençoando a congregação Noroeste, que Deus possa estar fortalecendo a você e a sua família. Muito obrigado. Queremos neste momento também, meus irmãos, entoarmos para a honra e glória do nosso Deus o hino de número 132, vivificação, que vem do verbo vivificar, que é o que? Manter o vigor, a vida, dar novas forças. Então vamos louvar a Deus com este hino. Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Oh, vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador a querer nos atrair, sem teu fogo abrasador não podemos resistir. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Oh, vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem, de longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Oh, vem, nossas almas inflamar.
Partindo para o encerramento, meus irmãos, do nosso culto, eu convido aqui à frente nosso querido pastor Bento, para que possa estar fazendo a oração final e impetrando a bênção. E desde já eu quero agradecer aos irmãos, né, que Deus possa abençoar vocês durante essa semana, que possa fortalecer e que os irmãos possam estar se inscrevendo mais uma vez e compartilhando aí essa gravação e esse momento de reflexão. Louvamos a Deus por mais um culto que tivemos desta forma por enquanto ainda. Agradecemos ao irmão Paulo, leve um abraço à sua igreja, um abraço à família e agradecemos de coração. Só pensando nisso que você estava pregando aqui, eu estava lendo um livro que ele diz que a oração do Pai Nosso, ela trata sobre missões. Quando ela diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Lá nos céus os anjos estão fazendo a parte deles. E se fosse para vir para a terra, a Bíblia diz que eles fariam bem esse serviço, mas trata da terra também. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Né? Na terra somos nós. Lá os anjos estão trabalhando, aqui somos cada um de nós enquanto estamos passando por aqui. Né? Então que Deus nos abençoe e que nesse mês que estamos comemorando, mês de aniversário da igreja e mês das missões, a gente possa ser uma igreja que vá e que cresça, não para ter apenas números no hall de membros, mas que também o reino de Deus seja expandido. Agradecemos imensamente aos irmãos. Vamos então, irmãos. Gostaria de também finalizar dizendo que Deus abençoe a todos os pais, né? Que Deus cubra de bênçãos os pais que têm orado pelos seus filhos, que têm muitas das vezes sofrido pelos seus filhos, né? E nesse dia dos pais nós queremos então orar também pelos pais e que Deus os abençoe. Oremos, oração final. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos pela tua presença em nossas vidas. Te agradecemos pela tua presença na vida da igreja, Pai. Fica, ó Deus, com os nossos missionários espalhados, Senhor, pela face da terra, pelo mundo inteiro. E que o Senhor tome eles, Senhor, nas tuas mãos, dando a certeza de que estão fazendo a coisa certa, a certeza de que creem no Deus que age, um Deus que trabalha, como foi falado aqui, num Deus que salva, num Deus que dá a vida eterna. E nós, ó Deus, não queremos estar como missionário, Senhor, apenas pregando ao vento, mas pregando a tua palavra que não volta vazia, Pai. Oro também, ó Deus, pelos pais nessa noite, Senhor. Esteja cuidando de cada um deles, abençoando, Senhor, o seu lar, não deixando faltar, ó Deus, as providências necessárias para a sua família. Oramos a Deus pelos pais que conheceram o Senhor já, pelos pais ainda que não conheceram, Senhor, como foi dito aqui, que precisa, Senhor, ser anunciado a esses pais, que eles venham muito breve, Senhor, a fazer parte do teu reino, Senhor. Te agradecemos, Deus, por esse dia, continue a nos abençoar, continue, Senhor, a falar através da tua igreja, de cada um dos irmãos que é missionário, nós pedimos que o Senhor esteja usando. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor.